Nós vamos continuar nosso estudo sobre unidade e vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 4. A partir do versículo 1 até o versículo 6. A palavra de Deus diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Veja os verbos aqui, sempre na segunda pessoa, né? Eu fui, tu fostes, ele foi. É isso. Né? Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Este é um texto rico, profundo, que o apóstolo escreve e ele vai desenvolvendo aqui até o versículo 32, sobre a unidade da igreja, sobre a unidade do povo de Deus. E aqui tem algumas coisas algumas situações, alguns conselhos e, se quiser, exortações, que não são fáceis de aplicar, só mesmo para salvo. Crente não. Só para salvo, porque consegue aplicar esse negócio. Crente não anda em amor. Salvo anda em amor. Porque o amor de Deus é derramado no seu coração através do Espírito Santo. Pelo menos é isso que diz a palavra. Então, o salvo tem essa característica, tem o amor de Deus dentro dele, dado como por graça pelo Espírito Santo. E aí o apóstolo, que está preso e escrevendo esta carta aos Efésios, ele faz aqui uma exortação. Não é possível andar de modo digno da vocação que fomos chamados se nós vivermos, como ele escreve aos Coríntios, se nós vivermos nos mordendo uns aos outros, se nós ficarmos mostrando os dentes para os outros. Não é uma característica de alguém que é salvo, de alguém
que recebeu a Jesus. Ele pode até dizer que recebeu, mas a sua prática não diz isso. A sua prática nega que ele recebeu a Jesus. Então, nós devemos andar de modo digno da vocação, porque esse negócio de servir a Jesus não é status, esse negócio de servir a Jesus é uma vocação que Deus nos deu. Você tem uma vocação, eu tenho uma vocação, a igreja tem uma vocação para ser discípulo de Jesus, para ser participantes da igreja, com todas as diferenças que nós temos como pessoas. Com todas as diferenças que nós temos como pessoas. Falei semana passada, vou repetir. Você não precisa se anular como pessoa. Você não precisa abrir mão da sua personalidade, do seu caráter. Conforme nós vamos ver aqui nestes estudos, isso é possível, de mantermos a nossa individualidade e nós abrirmos mão de certas situações, de certos questionamentos, de certos direitos, em favor da igreja de Deus. Você não está perdendo, você está ganhando. Mas tem gente que não abre mão de nada. Ele quer sair vencedor de qualquer embate, de qualquer discussão, de qualquer situação. E aí é onde se complica, porque ele acha um outro cabeçudo, que nem ele, ou cabeçuda, né? E dois cabeçudos não dá certo. Não funciona. Não funciona. Então funciona dessa forma que a gente... Então o apóstolo está dizendo assim, com toda a humildade. Humildade, irmão, é uma coisa que não é fácil de viver. Primeiro que a nossa sociedade, ela não estimula esse negócio de humildade. Humildade é para fraco, humildade é para pobre, humildade é para quem não tem estudo, humildade é para quem mora na periferia. É isso que a sociedade mostra, ensina. Humildade é para fraco. Esse negócio de humildade não é algo que nós recebemos elogio. Aliás, se você receber um elogio por você ser humilde, você já deixou de ser humilde, porque você não quer entregar o troféu da humildade para ninguém. Que tem gente que segura o danado do troféu da humildade e não entrega para ninguém. Então, humildade não tem troféu. E o apóstolo ensina que para a gente viver em unidade, nós temos que primeiro, tem que ser com toda a humildade, não é com 50%, não é com 90%, não, é 100% de humildade. O que é humildade? Considerando os outros superiores a si mesmo. Não é tendo uma baixa estima. É diferente. Você tem que ter uma autoestima, que você é filho de Deus, que você pode desfrutar da bênção de Deus, que você pode ter saúde, que Deus pode prosperar a sua vida, que você pode ter planos, que você pode se olhar no espelho e dizer, eu sou bonito, eu sou bonita, mesmo que seja gordinho, baixinho, enfim, não importa. Você olha para o espelho dizendo, ó, coloca o pescoço acima do ombro, ó. Se colocar para baixo não funciona. Coloca o espelho para cima do ombro e aí você diz, eu sou demais. Mas continua humilde. Continua humilde. Sabe aquele negócio que você está conversando com o outro, ele fala assim, ele fala, e você não... Se você discordar, você vai arrumar uma confusão. Aí você diz assim, não, você está certo, irmão. Você está certo. Você enche o ego dele de razão, né? E não aconteceu nada. Você não brigou, você não deixou de ser salvo, ele não deixou de ser salvo. Nada. Não arrume essa confusão. Com mansidão. Isso aqui é outra coisa.
Constantemente a gente ouve dizer assim: eu sou do Ceará, eu não levo desaforo para casa. Não, eu sou da Paraíba, eu sou risca-faca. O outro fala assim: não, eu sou italiano, italiano tem sangue quente. O outro fala assim: não, eu sou espanhol. Aí junta todas as nacionalidades e nenhuma é mansa. Aí a gente chega aqui na casa de Deus, brabo, exaltado. Aí nós recebemos Jesus, Jesus quebra o vaso, conforme vocês cantam aí, quebrou o vaso, refez de novo, e gente que não está satisfeito, canta de novo para Jesus continuar quebrando. Eu não quero quebrar mais nada, irmão, pelo amor de Deus. Jesus quebra o vaso e a gente fica manso, a gente nem se conhece, e passa a viver essa coisa de mansidão, que não é fácil nos nossos dias. É só ver as reportagens aí, só ver o mundo que está aí fora, só ver as igrejas, vira e mexe a gente ouve um quebra-pau dentro da igreja. Outro dia fiquei sabendo que aqui no dia de Santa Ceia, numa igreja aqui da avenida, o pau quebrou, irmão, que foi uma coisa absurda. Era irmão batendo em irmão, irmã batendo em irmã, e isso na distribuição da Santa Ceia. Então, mansidão faz parte. Se não tiver esta característica, humildade, mansidão, você não vai conseguir viver em unidade. Não vai conseguir. Não vai conseguir viver em unidade. Não tem jeito. Como é que eu vou considerar o outro superior a mim? Com longanimidade. Isso aqui é paciência. Paciência. E a maioria das pessoas, quer crentes, quer não, já está com a paciência aqui. Por causa do governo, por causa do imposto, por causa do gás, por causa da gasolina, por causa do supermercado. Ele já anda uma pilha, por causa do marido, por causa da mulher, por causa do filho, por causa da sogra, por causa da nora. A paciência vai enchendo aquele negócio, vai enchendo dos relacionamentos na fábrica, dos relacionamentos na igreja. Quem é que vai acumulando esse negócio? Vai chegar uma hora que ele explode. Não é por causa não é por causa daquele pingo que caiu, é aquele monte que vem acumulando, vai ficando no balde. Só que a Bíblia diz que nós devemos ser longânimos, como o nosso Deus é longânimo para conosco. Se Deus não fosse longânimo para conosco, quem estaria aqui? Quem estaria aqui? Ninguém estaria aqui. Então, isso faz parte. Isso é como se fosse um alicerce, onde a unidade é construída, onde a unidade é edificada, a unidade da igreja. Nós vamos ver isso aqui em um texto simples. O que eu estou dizendo aqui já foi vivenciado. É possível ser vivenciado por nós, a igreja de Deus, por você que é salvo, por você que quer vencer, por você que quer o crescimento da obra de Deus, por você que quer prosperidade para a sua casa, para você que quer o bem da sua cidade, para o bem do seu país. É possível viver isso, porque outros viveram e foram abençoados. É possível. Eu disse que eu vou falar desse assunto alguns dias, porque é um assunto que nós estamos necessitando. Nós estamos precisando dar as mãos, nós estamos muito separados do muro.
E aí a separação é tão grande que a gente não consegue pegar um na mão do outro. Aí o cão entra pelas brechas que são feitas. E uma vez que entra, ele chafurda tudo. Ele bagunça o coreto. Até de crente. E aí é difícil. Muito difícil. Bom, mas para nós andarmos dignos, nós, a igreja, da vocação que fomos chamados, o tema desse estudo, irmão, é a unidade do corpo de Cristo. Viu? Só para você não esquecer. Para a gente andar conforme a vocação que a gente foi chamado, digno dela, nós precisamos ter, com toda humildade, mansidão, longanimidade. Agora esse aqui é só para salvo do pé roxo. Só salvo não resolve. Salvo do pé roxo. Aqui, ó. Suportando-vos uns aos outros. Se a palavra ficasse só aqui, eu ia dizer, Deus, isso é impossível. Não dá para suportar aquele fulano. Não dá para suportar. Se fosse só... Mas Deus é tão gracioso, tão sábio. Deus é tão bom, que Ele escreveu, mandou que o Espírito Santo escreveu, suportando-vos uns aos outros em amor. Sem amor, ninguém aguenta. O amor supera qualquer barreira. O amor supera qualquer barreira. Mas eu não sou a favor de os fracos, que a Bíblia nos exorta a suportá-los, mas não é para eles fazer de nós gato e sapato. Porque tem pessoas que se considera e se fazem de fracas para testar a gente. E já chegar uma hora que a gente tem que ser duro com amor. Com amor. Como é que eu vou suportar o outro? Vou suportar a fraqueza dele. Vou suportar a ignorância dele. Vou suportar o jeito dele. Chega uma hora que... Mas se não tiver amor... Porque o texto do próprio apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, o amor tudo suporta. A gente lê isso para os casais, né? Porque não tem relacionamento mais difícil do que de casais. Então as palavras mais consoladoras são para casais. Não tem coisa mais difícil. Então ele diz, o amor tudo suporta, tudo! Como é que pode isso, irmão? O amor tudo espera. O amor tudo crê. O amor tudo sofre. Se você não suportar isto, se você não suportar os outros com amor, você está quebrando um princípio de unidade. Porque chega uma hora que não é nós que vamos corrigir o fraco, o incauto. Não é nós que vamos corrigir o irmão que precisa ser corrigido. O próprio Deus, através do seu Espírito, vai ministrar sobre ele. Para ele crescer. E a gente quer que ele cresça do nosso jeito. E não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Então a gente vai ganhar essas pessoas com amor. Pastor, o senhor é muito bonzinho. Não é não, irmão. A gente tem um espírito. Como é que eu posso dizer? Eu não consigo ver nas pessoas
Eu não sei dizer não para as pessoas. Todo mundo aqui sabe disso. E tem uns até que aproveitam. Principalmente obreiros. Obreiro aproveita. Líderes. Que eu quero ver a coisa funcionando. Mesmo que não dá, às vezes eu faço, eu me rebolo e faço. Mas é coisa que só você sabe quando você for pastor. Não é, Jesus? Não é isso mesmo? Não é? Quando a gente está sentado aqui e não tem nada, só é obreiro, não é assim? Não é? Você aqui também já dirigiu igreja? Não é, Zé? A gente quer ver tudo funcionando direitinho. Não é verdade? Então, suportando uns aos outros em amor. Mas isso não é só para obreiro, não é só para líder. Isso é para todos nós. Isso é para todos nós. Não é possível vivermos em unidade, vivermos em união. Quando se trata da coisa de Deus, nós devemos ser unidos. Porque o que o apóstolo acabou de dizer aqui, vai dizer aqui nesse texto. Ele está preparando a gente para dizer, ei, eu falei tudo aquilo lá no começo, para vocês saberem que só tem uma só fé. É uma só fé. Só é uma fé. A fé que você tem em Jesus é a fé que eu tenho em Jesus. O seu Jesus é o mesmo Jesus meu. Não é outro Jesus, não muda. É um só. Nós fomos fundamentados, separados, perdoados, santificados, regenerados, inscritos no livro da vida, por um só Jesus, que suportou todos nós. Por que é que nós estamos aqui? Porque Ele, Jesus, suporta todos nós, com todas as nossas fraquezas, debilidades, erros. Continua dizendo. Aí, o apóstolo não está satisfeito ainda. Ele quer que a igreja entenda que viver em unidade é algo que nós desprendemos muitas energias. Muitas energias. Aí ele diz, esforçando-vos, e aí ele coloca mais uma palavra para potencializar esse esforçando. Ele diz, esforçando-vos diligentemente, porque só o esforço normal não é suficiente. É o esforço diligente. É mais do que o esforço normal. E se eu e você temos o Espírito de Deus, nós vamos poder nos esforçar diligentemente. Para quê? Para quê? Por preservar. Vamos esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Pelo vínculo da paz. Aí ele vem aqui e diz assim, olha, irmão, eu disse tudo isso para vocês, porque vocês precisam saber que há somente um corpo, que é o de Jesus, ou que é o da igreja. Há somente um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, você e eu, o fraco, o forte, o que é, o que não é. Só tem um Senhor, só um. Uma só fé. A mesma fé que você creu para ser salvo é a mesma fé que eu criei para ser salvo. Nesse aspecto, ninguém tem fé de mais, outro tem fé de menos. Todos têm uma fé igual, que foi a fé para crer na salvação.
Um só batismo, não tem outro. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O apóstolo está dizendo que nós, a igreja de Deus, precisamos viver em unidade. Para viver em unidade, nós precisamos dessas características, ou destas virtudes, ou destas qualidades. Mas se eu não exercitá-las, porque elas são difíceis, elas não são fáceis, se eu não exercitá-la a cada dia, eu não vou conseguir. Não vai dar certo. Porque nós temos uma dificuldade que é apontada pelo próprio apóstolo São Paulo, que nós não vivemos só em espírito, nós temos uma natureza ruim, nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos uma natureza adâmica, nós temos uma natureza que nos faz fazer, dizer, pensar em coisas que nós não queremos. Por isso ele disse: o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ora, se o apóstolo Paulo, um santo homem de Deus, pronunciou isso, quanto mais nós, comedores de feijão. Então tem uma luta. Por isso que isso não é fácil de nós exercitarmos. Porque nós passamos o maior tempo da nossa vida fora das quatro paredes da igreja. Se nós vivêssemos todos juntos, o que eu não gostaria, Deus me defenda. Outro dia o irmão disse assim: pastor, nós podíamos ter tudo um condomínio só, viver todo mundo junto, isso ia ser uma alegria. Eu falei: o sangue de Jesus te repreenda para trás de mim. Não vai, isso não vai. Você acha que dá certo isso aí, pastor Eliel? Você sabe por que nós vamos viver no céu tudo junto? Você sabe por que é que nós vamos viver no céu tudo junto? E vamos viver para sempre, sempre. Não vai ter briga, não vai ter confusão, não vai ter nada. Primeiro, porque esse corpo não vai existir. É isso mesmo, dê glória a Deus. Segundo, essa mente, ela vai ser transformada. Nunca mais eu vou dizer assim: ô pastor Eliel. Não, eu vou amar ele vai amar o outro vai amar o outro, porque vai ser tudo que nem anjo. Se porventura escapar uma transformação e alguém for para o céu com a mente lá e chega lá, ele vê a mulher, agora vai ser problema. Se o marido vê a mulher, não vai dar certo. Vê aquele irmão, meu Deus, esse aí veio também. Então, como a gente não vai conhecer ninguém, vai ser um céu, irmão. Vai ser um céu, uma mente transformada, como dos anjos. Eu não sei como é essa mente, você não sabe, os estudiosos não sabem, ninguém sabe, mas eu sei que é uma coisa boa, porque nós vamos sentir comunhão uns com os outros. Nós vamos sentir comunhão uns com os outros. E não tem essa conversa que nem do hino lá: eu vou conhecer Abraão, vou conhecer Isaac, vou conhecer... Que Abraão, que nada. Você não vai conhecer Abraão, não. Senão daqui a pouco você vai virar fã do Abraão mais do que de Jesus. Vai virar fã de Moisés. Coitadinho de Moisés, não entrou na terra. Não vai não, irmão, não tem esse negócio. Nós seremos transformados, a nossa mente será transformada, é corpo espiritual. Mas não fica triste não. Não fica triste não, porque é coisa que o olho não viu,
o ouvido não ouviu, o que não subiu no coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não existe lugar mais maravilhoso do que o céu para onde a igreja vai. Não fica pensando que lá não tem o que fazer, que você vai ser uma rotina. Não vai ter rotina nenhuma, porque nem dia vai ter. Não vai ter nem dia, não vai ter noite. Não vai ter rico, não vai ter pobre, não vai ter gordo, não vai ter magro, não vai ter careca, não vai ter cabeludo. Vai ser um céu, irmão, é um céu. Sabe o que é um céu? É um céu que vai ser. Por isso que vale a pena a gente se esforçar, a gente deixar a palavra trabalhar no nosso coração, na nossa vida, porque vale a pena a gente viver em unidade. Agora vamos para o texto aqui. Eu estava só explicando esse texto de Efésios, mas tem outros. Tem outros. O que é comunhão? O que é comunhão? A palavra comunhão vem do grego koinonia. O que significa koinonia? Se você achar, pode pôr aí. Pode me ajudar aí nesse negócio aí. Que internet hoje tem tudo isso aí, né? Põe aí, o que quer dizer koinonia? Pode pôr lá depois. Mas eu vou colocar, eu vou pôr aqui. Significa participação de algo indivisível. Algo que não se divide. Uma parte é minha, uma parte é sua, não. É tudo nosso. É tudo nosso. Podemos entender comunhão como unidade, pois ter algo em comum é o mesmo que ter unidade na igreja. Nada é meu, nada é seu. Tudo é nosso. Mas tem pessoas que não estão nem aí. Está se depredando a igreja. Isso não é meu, isso não é problema meu. Se está gastando água lá no banheiro, isso não é problema meu. Não é, Aldinha? Não, tem gente que não pensa dessa forma. Tem gente que acha que isso aqui não é dele, que não faz conta de nada. Nós precisamos ser mais exigentes com aquilo que é nosso. Nós precisamos ser mais... Oh, meu Deus, tá aí, olha que coisa boa. Essa menina eu vou contar, viu? Ei, Sabrina. Comprar um ovinho de Páscoa para você. Koinonia é uma palavra de origem grega e significa comunhão. Esse termo se tornou muito comum entre os cristãos, sendo utilizado no sentido de companheirismo, participação, compartilhamento e contribuição com o próximo e com Deus. Então eu estou dizendo aqui que participação em algo indivisível. Podemos entender comunhão, comunidade, pois ter algo em comum é o mesmo que ter unidade na igreja. E aí nós vamos lá para a primeira igreja, para a igreja que foi fundada, para a igreja que foi inaugurada. Atos 2,44 diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Até aqui, eles não tinham vendido ainda as propriedades. Tudo em comum é aquilo que pertencia à igreja. Não eram os bens pessoais. Não precisa ficar com medo que você vai dividir com nós, não. Viu? O que era da igreja era em comum. Tudo que era da igreja, eles tinham em comum. Ninguém era dono de nada.
Todos eram participantes daquele. É algo que não podia ser dividido. Então, o que nós temos aqui não pode ser dividido, porque todos nós somos participantes disso. Isso significa comunhão. E era o que a igreja tinha. Em 2:44 de Atos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Evidentemente, aqui estavam juntos nas reuniões. Não é estavam juntos na vida privada. Palavra feia, né? Vida privada. Sei como é as pessoas falam vida privada. Me chama no privado. Fala do privado. Mas está valendo, né? Então, o texto aqui diz, quando estavam juntos e tinham tudo em comum, era o que pertencia à igreja. Não era o que era de cada um individualmente. Por causa da fome e da perseguição promovida pelos imperadores, os cristãos passaram a ter necessidade, porque nesse tempo alguns crentes que vieram de outras regiões para Jerusalém e aceitaram Jesus, eram pessoas bem-sucedidas na vida econômica, eram pessoas prósperas. Quando Nero, Domiciano e outros imperadores, usados pelo cão, começaram a perseguir a igreja, a primeira coisa que o governo faz para enfraquecer a comunidade, ele vai atacar a questão econômica. Porque é na questão econômica que a gente vai pedir ajuda. É a questão econômica que a gente mais sente. Tem irmãos que ele vai dizer que Jesus é bom com fome ou sem fome. Mas tem outros que ele não consegue entender que Deus é bom, mesmo ele passando fome. Então, nesse período, a igreja estava junta e tinha tudo em comum. Das coisas da igreja. Como alguns desses crentes eram muito ricos, com essa perseguição, eles foram perdendo tudo. Imaginem, é um pouco diferente, mas só para os irmãos entenderem. Imaginem as pessoas que os 5 milhões, 6 milhões de refugiados ucranianos que saíram da Ucrânia e que tinham empresas, e que tinham contas bancárias, e que tinham poupança, e que tinham terrenos, e que tinham uma vida instável, e que tinha planos para o futuro. Quando estourou a guerra, esse povo perdeu tudo. Alguns ficaram só com a roupa do corpo. A mesma coisa, guardadas as devidas proporções, acontecia com os cristãos que estavam em Jerusalém. O endemoniado do Nero pôs fogo em Jerusalém e mandou os seus assessores dizer que foram os cristãos, para que os líderes judeus perseguissem os cristãos, para que os outros que não eram cristãos perseguissem os cristãos. E esse povo, para salvar suas vidas, saíram por um movimento chamado a diáspora para as regiões gentílicas e foram levando Jesus só com a roupa do corpo, dizendo Jesus é bom, 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 porque eles tinham Jesus no coração, eles tinham Jesus na vida, no independente daquilo que eles tinham, eles diziam Jesus é bom. Jesus é bom, e foram seguindo. Então aqui o texto de Atos diz assim: todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Hoje nós temos muitos problemas de relacionamento com a igreja. Porque
Não tem mais esse pensamento. Hoje o egocentrismo, o egoísmo, tomou conta da nossa sociedade e está influenciando na vida da igreja. Por isso que a gente tem dificuldade de estender a mão. Por isso que Jesus tem que de vez em quando operar uma cura para destravar a mão mirrada. Que tem pessoas que têm a mão mirrada. A gente está dizendo, irmão, ajuda. Irmão, vamos fazer. Irmão, isso é para nós. O outro fica dizendo assim, lá no fundo, não é vocês não. Não é vocês não. O problema da congregação de Coré é essa. É isso. O pastor está pedindo, mas é para fazer o nome dele. Quando for inaugurar, é ele. Quando for não sei o que, é ele. Converse, irmão. Você nem me conhece. Eu quero que a obra de Deus cresça, 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 cresça. E o mérito não é meu, o mérito é nosso. Todo nosso. É todo nosso. Por falar nisso, segunda-feira que vem nós vamos começar uma obra lá. Lá no Vergana, hein, Abel? Segunda-feira vamos começar uma obra lá. E aqui nós vamos falar, Jesus é bom, irmão, eu preciso de 1 metro de areia. Jesus é bom, eu preciso de 1 metro de pedra. Jesus é bom, eu preciso de 2 barras de ferro. Vocês vão cansar de ouvir isso aqui. Não se irrite. Quando eu falar, vocês já de pronto, está aqui, pastor, está aqui. Aí eu paro de falar na hora. Quando completar um caminhão de areia, que é 5 metros, eu já vou parar. Aí naquele dia eu já não falo mais. Só no outro culto. Até nós terminar. E ninguém falou glória aí, né? Só a pastora aqui. Bom, irmãos, eu tenho mais para continuar. Mas eu vou parar aqui. Eu vou parar aqui por esse. Na semana que vem, nós temos mais, viu? Nome de Jesus, em nome de Jesus. Vocês podem receber essa palavra?